Seja muito bem-vindos, você que está assistindo a gravação dessa live. E hoje eu vou te ensinar como ganhar o respeito das pessoas. Mas Célia, como assim? Você está querendo me dizer que é possível? Que é possível ganhar o respeito das pessoas? Que além de que você está querendo dizer que o quê? Que existe um método? Que tem um método para isso? Tipo, receita de bolo. Receita de bolo. Como ganhar o respeito das pessoas? Tá, em primeiro lugar, o que é não ter o respeito das pessoas? Não ter o respeito das pessoas para você, o que é? Eu vou falar o que é para mim. Eu não me sinto respeitada quando os meus sentimentos não são levados em consideração. Nem os meus sentimentos, aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo, quando eu comunico para uma outra pessoa, essa pessoa, o outro não tem, como é que eu vou dizer, consideração, não que a gente deva, né, não que a gente deva exigir consideração das pessoas, é só uma questão de empatia, de compaixão que é o sentir com o outro, não é sentir no lugar do outro. Mas enfim, eu vou te contar, antes de qualquer coisa, eu vou te contar uma historinha, tá? Vou contar uma história. Mas antes da história, eu quero falar que que tem uma surpresa no final desse vídeo, no final dessa live. Quem ficar até o final vai ter uma surpresa. Então vamos lá. Deixa eu clicar aqui. Pronto, beleza. A historinha que eu quero contar para você é uma passagem, é um versículo da Bíblia que a grande maioria conhece, que fala o seguinte, que fala aquela passagem da mulher adúltera, da mulher que foi pega em adultério. E aí, as pessoas, né, naquela época, na época de Jesus, isso era crime. E qual era a punição? A punição era que essa mulher seria apedrejada, né? Ela seria morta a pedradas. Que cruel, né? Fazendo uma parte, só a mulher foi pega, né? Ela tava adulterando sozinha, eu acho, né? Mas enfim, pronto. Abre parênteses, fecha parênteses. E aí, o que aconteceu? As pessoas levaram essa mulher, a mulher adúltera que foi pega, né? E levaram para Jesus. Só que qual era o intuito das pessoas? O intuito das pessoas era era colocar Jesus numa arapuca. Era uma armadilha para Jesus. Por quê? Porque Jesus pregava o amor e a misericórdia, né? Jesus ele veio para mudar aquela imagem de Deus, o Deus da guerra, o Deus de Davi, e ele veio para trazer uma nova perspectiva, o Deus do amor, o Deus da misericórdia. E ele, né, e Jesus veio para isso, para lavar os nossos pecados. Não sou teóloga, tá? O que eu tô repassando aqui foi o que eu aprendi, né? Foi o que me deram a entender, foi assim que eu entendi. Enfim. E aí as pessoas queriam colocar Jesus nessa armadilha. Por quê? Porque se Jesus fosse contra, se Jesus falasse assim, não, ninguém vai, né? Se Jesus protegesse ela, mas ela foi pega, né? Adulterando, e a lei manda, a lei é assim. Então vamos ver se Jesus vai se rebelar contra a lei, ou se ele vai falar, não, segue a lei. Nos dois casos, ele estaria totalmente incoerente com aquilo que ele prega, né? E aí Jesus ficou naquela sinuca de bico, né? Aquela sinuca de bico que de vez em quando a gente fica na vida. E agora, se eu ficar, o bicho pega, se correr, o bicho come. Aquela história. E aí, o que aconteceu? Sempre tem um caminho do meio. Sempre tem um caminho do meio. E aí, nessa história, o que Jesus fez? O que conta na Bíblia? Que Jesus, ele riscou alguma coisa no chão, desenhou alguma coisa no chão, né? Deu aquele respiro, o famoso contar até 10. Deu aquele respiro. E quando ele se levantou, né? E todo mundo ali esperando. E agora? Vamos ver o que ele vai fazer, né? Porque o pessoal não estava muito interessado na mulher. O pessoal estava interessado no que Jesus ia fazer. Porque eles queriam colocar... Jesus estava numa arapuca, era uma armadilha para ele, né? Jesus se levantou e o que ele fez? Ele usou o caminho do meio.
Ele não cedeu à pressão que as pessoas estavam fazendo contra ele. Ele usou o caminho do meio, o caminho da inteligência, o caminho da razão, o caminho de ter domínio das suas próprias emoções e não ceder à pressão alheia. E quando ele se levantou, ele falou para as pessoas: aquele que não tiver nenhum pecado, que atire a primeira pedra. Ou seja, ele foi totalmente coerente com aquilo que ele prega, ele não foi nem contra a lei e nem a favor. Percebe a diferença? Ele foi coerente com aquilo que ele prega, com aquilo que ele é. E quando... aí você fala assim: ah, mas Célia, é lógico, era muito fácil ele usar a razão, ele usar a inteligência. Ele era, né? Ele era Jesus, é o filho do homem? É o filho do homem? Sim. E ele veio encarnado com esse intuito de mostrar pra gente que é possível, que todos nós somos um espírito, temos um espírito limitado num corpo, né? Mas isso não significa que a gente não tem saída. Isso não significa que a gente tem que ficar escravo desse corpo, escravo dessas emoções. E aí, quando ele toma essa atitude, quando ele conta até 10, né? Que eu entendo assim, eu entendo como se aquele respiro, né? Quando alguém faz alguma coisa, quando você percebe uma situação. No meu caso, que eu falei que eu me sinto desrespeitada, quando o meu sentimento, quando aquilo que eu sinto não é levado em consideração e outro deixa bem claro e eu percebo isso. Quando você pensa essa percepção, aí o que você faz? Qual que é o nosso primeiro impulso? O nosso primeiro impulso é agir com vitimismo e acusar o outro, né? E acusar o outro: mas você não escuta o que eu falo, você não presta atenção em mim, então, nada que eu quero, e blá blá. A gente tem, o nosso primeiro impulso né, é ter essa reação. Mas quando a gente respira e conta até 10, né, dá esse respiro, assim como Jesus fez, ele, né, se colocou ali no chão e fez um desenho no chão, né, que isso todo mundo fica nós tentando: que será que Jesus desenhou no chão, como se tivesse alguma relevância, alguma importância, né? Se tivesse alguma relevância, seria contada na história. Mas enfim, é só para exemplificar que Jesus, mesmo ele sendo, né, sabendo quem ele era, sabendo ser maior que ele era, ele sabia dos limites, né? E quando a gente dá, e quando ele fez esse movimento de desenhar no chão, naquele momento foi o momento dele respirar, avaliar a situação, colocar a inteligência em ação e avaliar e colocar a conduta. Qual seria a conduta? Como que ele iria conduzir aquela situação? E na nossa vida, para a gente ganhar o respeito das outras pessoas, também é pela nossa conduta, né? A nossa conduta pode ser o problema, a nossa conduta é o problema e também a solução. O problema, a solução está no problema. É avaliar qual é a nossa conduta. Como que eu comunico para o outro alguma coisa que é importante para mim, né? E tem uma outra coisa também. Tem uma outra coisa aí para a gente pensar. Não basta apenas eu ter consciência, eu ter uma boa comunicação e eu conseguir me comunicar, eu conseguir comunicar para o outro o que eu quero. O outro, eu preciso perceber, eu preciso ter a percepção de timing para perceber se o outro está disposto. Senão a comunicação não acontece. Aquela história, quando um não quer, dois não briga, né? Às vezes a pessoa fica angustiada porque, puxa vida, né, os meus sentimentos não estão sendo levados em consideração. O que eu quero, aquilo que é importante para mim, eu não estou conseguindo nessa relação, eu não estou conseguindo colocar em ação. E aí o que acontece? Você fica se sentindo mal, porque você pensa, aí você vai para frustração, aí você fica triste, aí você fica frustrado, porque você tem um sentimento pelaquela pessoa, você gostaria que ela entendesse,
Só que você não tá tendo compaixão, você não tá sentindo com, que às vezes a gente precisa sentir com a outra pessoa. Essa outra pessoa tá disposta? Essa outra pessoa tá disposta a levar em consideração aquilo que eu tô sentindo, aquilo que eu quero, os meus desejos, ou ela tá só no egocentrismo? Ou ela só tá lá dentro, né, do que ela quer e dane-se os outros? Porque tem essa também. E muitas vezes a gente fica insistindo em relacionamentos, fica insistindo em relações, relacionamento amoroso, relacionamentos com a família, própria família às vezes, amizade, enfim, qualquer tipo de relacionamento interpessoal, a gente precisa estar atento para isso, a gente precisa estar observando. É legal a gente estar atento para isso, para quê? Para a gente poder se proteger. Porque antes da gente conquistar, antes da gente ganhar o respeito do outro, a gente primeiro se respeita. Essa é a nossa conduta. Essa é a nossa conduta. Quando eu comecei contando essa historinha de Jesus com a mulher adúltera, que eu dei esse exemplo de Jesus quando ele parou, riscou o chão e respirou, aquele respiro foi para observar a conduta dele. Por quê? Porque é instinto humano. O nosso instinto é de reagir. Quando alguém faz alguma coisa ou não faz alguma coisa que a gente precisava, esperava, enfim, alguma coisa que era importante pra gente, independente se a gente criou expectativa, uma perspectiva, enfim, independente disso. No primeiro momento, a gente vai sentir raiva, o ódio, que foi a live de segunda-feira, né? O ódio, o ressentimento, o rancor. No primeiro momento, vai mexer com a gente. O que chega na frente são as nossas emoções. O que tá na frente, porque a gente vai aberto, né? Você vai aberto para conversar com a pessoa. Ninguém vai, né, toda protegida com uma... Como é que chama aquele negócio de luta, gente? Que a pessoa coloca na armadura. Você não vai conversar com a outra pessoa, principalmente nas relações onde a gente tem mais intimidade. Com as pessoas que a gente não tem tanta intimidade assim, você já vai conversar com a pessoa, você já vai com o pezinho atrás, você vai, né, meio com a armadura, porque você não conhece o terreno. Mas quando você já tem uma certa intimidade com as pessoas, você já tem ali um bom nível de intimidade, você não vai armado. E aí é nesse momento que as encrencas acontecem, que os conflitos acontecem, porque você não tá armado, você não tá preparado, você não tá ali para se defender, né? E nem deve. São relações afetivas. Se você não conseguir ser espontâneo, ser quem você é mesmo com as pessoas mais próximas, lascou, né? Como é que a gente vive, né? Como é que a gente vive? A gente vai se trancar dentro de casa, num quarto, e vai ficar ali, né? Porque se você tiver que ficar o tempo todo ali, o tempo todo, né, armado, o tempo todo ali na defensiva, meu Deus, nossa, não tem como sobreviver assim. Então, quando você tá nas suas relações afetivas e acontece alguma situação em que você não é atendida, que as suas necessidades não são atendidas, né? E nunca é, e aí você começa a perceber que aquilo tá te incomodando, no primeiro momento a gente vai reagir. Vai ser difícil a gente lembrar que a gente vai precisar fazer igual, né? A historinha de Jesus, respirar, contar até 10 e conseguir comunicar isso para a pessoa. Mas antes de conseguir comunicar isso para a pessoa, sua necessidade, você vai ter que perceber se ela está disposta, ou se ela tem condições, ou se ela tem potencial, né? Você vai avaliar o quanto você tem potencial de comunicar aquilo que você necessita, que você precisa. E às vezes a gente nem sabe muito bem o que está incomodando a gente, né? Eu sou assim, quando a gente faz o processo de autoconhecimento, a gente consegue perceber como que a gente reage. O meu jeito é assim, quando eu fico muito irritada, muito nervosa, quando eu fico muito agressiva, eu já sei que eu não tô conseguindo entender o que tá acontecendo. Eu já sei que eu não tô conseguindo expressar o que tá acontecendo e nem sentir exatamente o que tá acontecendo, porque nem eu sei o que tá acontecendo. Então eu preciso dar um passo para trás, eu preciso me afastar, eu preciso dar um tempo, às vezes eu preciso ficar uma semana sem conversar com a pessoa para eu poder digerir, para eu poder entender, ok, por que eu tava com raiva? Aí aquilo vem, porque eu preciso desse tempo maior
para poder ter uma conduta mais assertiva, para poder entender o que eu tô sentindo. Esse é o meu jeito, né? E quanto mais eu entendo como é o meu jeito, que eu sei que se eu der uma resposta ali na hora pra pessoa, vai ficar feio o negócio, vai virar uma briga muito feia. E eu não vou nem saber o porquê que eu tô brigando, porque eu não tô entendendo o que eu tô sentindo. E isso a gente só consegue quando a gente faz o processo do autoconhecimento, quando a gente começa a se observar sem julgamento de certo e errado, se eu tô certo, se eu tô errado, enfim, sem julgar, sem colocar julgamento nisso. E é humano que no primeiro momento, quando alguém faz alguma coisa que causa uma ferida, que dispara um gatilho na gente, alguma coisa que acontece e que aquilo não foi legal para você no primeiro momento, é a gente ser reativo. Ou seja, a gente caiu na armadilha do outro. Assim como na história da mulher adúltera, Jesus não caiu na armadilha que colocaram para ele. Ele não caiu na armadilha, era uma armadilha, era uma sinuca de bico. Qualquer das duas atitudes que ele tomasse, ele estava lascado, mas ele usou a conduta, ele foi fiel àquilo, ele foi coerente. Mas antes de ser coerente, ele parou, pensou e respirou. Ele precisou ali daquele 10 segundos, riscou no chão ali, precisou daqueles 10 segundos para poder encontrar o caminho do meio. Muitas vezes na vida a gente precisa ter essa inteligência. É mais do que inteligência emocional, é muito mais do que inteligência emocional, é autoconhecimento mesmo. É saber o que eu quero, como que eu reajo, né? O que eu espero do outro, o que eu espero de mim. Isso é respeito. Isso é se respeitar. O que eu quero? Qual que é o meu tempo? Qual que é o meu timing? O que eu preciso fazer? O que essa situação está querendo falar para mim, né? Muitas vezes, a pessoa, quando você já tem um nível de autoconhecimento maior, rapidamente você consegue, né, lidar ali com as suas emoções, né, já saber o que você quer, você já está ali pronto, preparado, você já sabe o que você quer, o que você espera daquela pessoa, e você vê potencial nela, você vê potencial em você, então você consegue ter essa conduta de se expressar. E às vezes não, às vezes dependendo da profundidade, às vezes dependendo né, da gravidade da situação, você vai precisar botar um pezinho para trás, assim como eu dei o exemplo do meu exemplo. Eu preciso dar um tempo, eu preciso dar um passinho para trás. Quando a coisa é mais grave, às vezes eu preciso de uma semana para poder respirar e não adianta me chamar para conversar porque eu não vou conseguir, porque eu ainda vou estar com a raiva. E quando eu tô com a raiva é porque eu não sei o que eu tô sentindo. Eu não sei o que eu tô sentindo, eu não sei o que eu tava esperando daquela situação. Entende? Então, o autoconhecimento me ajuda nisso. Então, como é que você vai ganhar? Qual é a receita do bolo para ganhar o respeito das pessoas? Qual que é a conduta? É se respeitar primeiro. Agora eu vou dar um exemplo na prática, tá? Vamos para um exemplo concreto, né? Para ficar mais fácil de visualizar a situação. Vou trazer o exemplo de um relacionamento. Você terminou um relacionamento, você, né? Enfim, rompeu-se o relacionamento, não interessa o motivo, e a outra pessoa, ela já tá namorando uma outra pessoa, já tá se relacionando com uma outra pessoa, e você gostava dela, o rompimento foi difícil, e você se recuperou, e todas aquelas coisas que a gente já sabe. E aí, de repente, essa outra pessoa que foi embora, que já tá se relacionando com uma outra pessoa, ela do nada começa a te procurar. Ela tá namorando outra pessoa, ela já tá vivendo uma outra história e ela começa a te procurar, quer sair com você, e aí você fica puxa vida, né? Você fica na armadilha, né? A sinuca de bico, puxa vida, puxa, né? Tenho saudades, gosto, lamento pelo rompimento e aí bate aquela pontinha, né, de saudade, puxa, era tão bom, e agora ele tá me procurando, poxa, mas ele tá namorando, né? E aí, das duas, a situação é a seguinte: se você sucumbir à vontade, ao desejo do outro, que já tá num outro relacionamento, e na maior cara de pau vem te procurar, na maior cara de pau vem falar pra você que tá com saudade, mas ele já tá num outro relacionamento. E se você cai na conversa, qual que é a conduta que você tá tendo? A conduta da falta de respeito com você. A conduta da falta de respeito com você, com o seu sentimento, porque você gosta da pessoa, é óbvio que você gosta da pessoa porque você teve um relacionamento com a pessoa. Um dia ela foi importante para você.
Um dia ela foi, sei lá, o amor da sua vida, ela foi importante. E é óbvio que vai ficar um carinho, né? É óbvio que vai ficar um bem-querer, um bem-estar, é óbvio que vai ficar, né? É raro os relacionamentos em que a gente termina e fica com um ódio mortal da pessoa que nunca mais se olha na cara da pessoa. Pode acontecer? Pode, né? Mas geralmente não, né? Saudavelmente não. E o ódio também passa, depois de algum tempo a raiva, o ódio passa e fica só aquela coisa boa, aquela saudade que você entende que você ainda gosta. As pessoas se confundem muito, 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 muito. Eu trabalho muito isso em consultório, gente, vocês não têm noção o quanto as pessoas confundem isso. Puxa, mas aí eu tenho saudade, mas é porque eu gosto. Não! Não significa que você ainda ama a pessoa, porque se você amasse e gostasse da pessoa, vocês estavam juntos, né? Teve brigas, enfim, teve situações que aconteceram que houve um rompimento, né? E as pessoas se confundem muito em relação a isso. Não significa que rompeu, que você não tá mais com a pessoa, que você nunca mais vai sentir nada, não vai sentir aquele bem-querer, né? E tanto é que a pessoa se confunde que ela acaba, né? Quando tem esse vale a pena ver de novo com a pessoa, é vazio. Porque aí a pessoa pensa, mas puxa, parecia que eu gostava, mas aí quando eu tava lá com a pessoa foi vazio, foi ruim, não foi mais a mesma coisa. Lógico, porque não tem mais aquela conexão, não tem mais aquele amor, é só a sua mente, é só os, né, seus sentimentos te falando que, olha, escuta, tem um bem-estar, tem, sei lá, uma gratidão por tudo aquilo que foi vivido, mas não significa que tenha amor, né? E aí essa outra pessoa que tá namorando, que já tá lá no relacionamento e fica te procurando, aí mexe com o seu ego, né? Mexe com o seu ego, tá vendo? A pessoa foi embora, não me quis mais, e agora fica correndo atrás de mim, porque a gente é assim, nós somos humanos, a gente tem um egão, a gente tem a nossa autoimagem, né? Então parece que, né, tá vendo? Olha, me rejeitou, não me quis, agora tá correndo atrás. A gente tem esse bendito desse ego, né? Tá correndo atrás, mas tá namorando outra, né? Ah, mas ele namorou, também gosta de mim. Gosta nada, bebê. Se ele gosta de você, tava com você, não tava com a outra. E aí, nesse momento, tem essa situação. Aí você fica numa sinuca de bico. Se você vai lá e fica com a pessoa, você se sente mal, né? Porque, poxa, não é mais seu, né? A sua conduta não vai ser legal, porque não é mais seu, já tá numa outra relação, já tá namorando uma outra pessoa e a gente se coloca no lugar do outro, né? Poxa, imagina se eu tô namorando, aí o meu namorado fica procurando a ex, o ex, né? A gente se coloca no lugar da pessoa e fala, puxa, e outra, eu não quero ficar com o resto, né? Poxa, por respeito a outra parte, respeito a mim, né? Poxa, eu não quero ficar com o resto, vou ficar com o resto, né? Né? Essa pessoa que um dia ela foi toda minha, agora eu vou dividir, vou ficar com o resto, né? Eu não divido meu lanche, não. Eu não divido nem lanche, eu não divido nem chocolate, vou dividir namorado? Jamais, imagina, nunca, nunca. Enfim. E aí a pessoa fica naquela sinuca de bico. Poxa vida, mas se eu for lá e ficar com a pessoa, tem todo esse conflito interno. Mas tem um outro conflito interno. Puxa, mas eu gosto, que a pessoa acha que gosta. Puxa, mas eu gosto daquela pessoa, era tão bom, né? E aí muitas vezes o que fala mais alto, sempre fala mais alto, o sentimento. Ah, mas é que é porque eu gosto. Parece que o amor justifica qualquer merda que a gente faça, né? Parece que o amor justifica qualquer coisa. O amor não justifica qualquer coisa. O amor não justifica você se sujeitar a situações de desrespeito, né? E aí, qual que é a conduta que você vai escolher? Aí você fica naquela sinuca de bico. Qual que vai ser a minha conduta? Eu vou aceitar menos, eu vou aceitar ele mesmo, ele namorando uma outra pessoa, eu vou aceitar ficar com essa pessoa, né? Cadê o meu respeito? Cadê o meu amor próprio? Né? Cadê a minha, né, o meu brilho, né? Cadê a minha vergonha na cara, né? Nessas horas a gente precisa lançar a mão desses, né, do orgulho, a gente precisa lançar a mão. Pera lá, meu filho, pera lá, não divido nem lanche, não divido nem chocolate. Oxi, desde quando a gente tá dividindo, tá compartilhando toalha de banho, compartilhando escova de dente com as outras pessoas? Porque pra mim é a mesma coisa, eu acho nojento. Mas enfim, cada um com a sua. E aí, o bem querer, o gostar, puxa, mas eu ainda gosto da pessoa, acaba falando mais alto. Sendo que tem uma terceira saída, não é nenhum nem o outro, não é nem
sucumbir à vontade do outro e se desrespeitar, se colocar em segundo lugar, porque daí você vai ser em segundo lugar. Você que era a primeira, era a prioridade, vai se colocar em segundo lugar? Oxi! Cadê o autorrespeito? Né? Não, peraí, eu não vou aceitar me ser rebaixada. Eu não vou aceitar me diminuir. Não, ninguém vai fazer isso comigo. Eu não vou fazer isso comigo. É o autorrespeito. Posso gostar? Posso. Eu tenho sentimento? Tenho sim. Gosto? Lógico que eu gosto. Tenho bem querer? Tenho. Mas não é mais meu. Não me pertence mais. Nos dois casos, vai ter um sofrimento. Você vai sofrer porque você pode se sentir invadida, né? Se sentir invadida, puxa, essa pessoa tá pensando que eu sou o quê? Tá pensando que eu sou o quê? Tá pensando que eu sou, pera lá, vai me tratar como de segunda, como carne de segunda, né? Vai me colocar em segundo lugar, eu era a primeira, né? Eu era a namorada oficial e agora quer me colocar quer ter as duas? Cara, toma vergonha na sua cara e decide o que você quer pra sua vida, respeita a sua namorada, né? E se isso acontece, eu já penso, nossa, que bom que terminei, né? Que bom que eu terminei, que bom que eu não tenho na minha vida uma pessoa nesse nível, né? Que não consegue respeitar a própria namorada. Imagina se eu ficasse com ele, se eu casasse com ele, isso poderia ser comigo, né? Ele poderia estar fazendo isso comigo. Que bom que eu me livrei. Coitada dessa outra, coitada, se lascou, né? Ficou com o resto. Mas enfim, eu ia me sentir desrespeitada. Quando eu estou no nível ali de saber quem eu sou, de saber o meu valor, o valor que eu tenho, eu ia me sentir totalmente desrespeitada, mesmo que eu amasse de paixão a pessoa. Mesmo que o meu egão falasse, ó, tá vendo? Olha aí, ó, não deu valor quando tinha, agora que não tem mais, tem que se contentar com as outras. Mesmo que o meu ego gritasse como eu sei do meu valor, como eu tenho autorrespeito por mim, eu jamais ia me permitir uma situação dessa, eu ia ficar ainda brava. Você tá pensando o quê? Né? Você tá pensando que você tá falando com quem? Mesmo gostando, mesmo amando, porque não é o gostar que manda, é a minha dignidade. Quem manda é a minha inteligência, é a minha razão. E a inteligência e a razão não significa que não tem amor. Não significa que não tenha amor, que não tenha respeito pelos outros, não significa que você vai maltratar os outros. Mas nós somos seres inteligentes, né? A gente não age por instinto, por impulso, né? Eu sempre brinco, quem age por instinto é o cachorro. É o cachorro que age por instinto, né? Ele não tem noção das coisas, ele não tem noção de autorrespeito, ele não tem noção, né? A gente tem. E qual que é a causa humana que faz com que a gente tenha esse autorrespeito, né? É a nossa parte intelectual, né? É a nossa inteligência. É a nossa inteligência, é a nossa razão, né? É o famoso não faça com os outros o que você não quer que faça com você. Entende? É o famoso. E se aquela situação, e se você não se coloca, se a sua conduta não tá alinhada, não tá coerente com aquilo que você deseja para a sua vida, se você mesmo não tá tendo essa conduta coerente de autorrespeito, mas nunca que você vai conseguir ganhar o respeito dos outros. Porque em primeiro lugar você se respeita. Em primeiro lugar, você respeita quem você é, o seu valor, aquilo que você quer. Antes, eu comecei falando que o respeito para mim é quando os meus sentimentos, falta de respeito para mim é quando os meus sentimentos não são levados em consideração. Só que antes de eu querer, de eu comunicar para o outro que eu desejo que o outro considere os meus sentimentos, sou eu que tenho que considerar primeiro. Eu mostro para o outro o quanto é importante o que eu sinto. Eu mostro para ele, eu mostro como? Comunicando isso através das minhas ações, através das minhas atitudes. Nesse exemplo concreto que eu dei do relacionamento, desse ex que já tá no outro relacionamento, que já tá namorando e vem querendo fazer um vale a pena ver de novo comigo. Se eu sucumbo a isso, se eu me permito, se eu caio nessa armadilha, o que eu tô comunicando para ele? Pode me tratar assim. Olha, pode me tratar.
Você acha, você acredita mesmo que ele vai... É sério? É sério que você acredita que ele vai largar da outra pra ficar com você? Pode até acontecer. Pode até acontecer. Só que daí você já comunicou pra ele que você aceita qualquer coisa. E se você já comunicou pra ele que você aceita qualquer coisa, imagina o que você vai receber nesse relacionamento, né? Imagina como que vai ser esse relacionamento. O pior possível. A não ser que você queira ser tratada como, né? Você só queira ali ficar servindo, você não queira receber amor, você não queira receber respeito, você não queira ser valorizada, né? Só que para tudo isso, o primeiro passo é você se valorizar. Para tudo isso, o primeiro passo é você se respeitar. Para você se respeitar, você precisa saber quem você é. E para você saber quem você é, você precisa passar por esse processo de olhar para você. E outro dia eu tava pensando, falei, gente, por que as pessoas têm tanta resistência a fazer processo de terapia, a fazer processo de, às vezes, de aconselhamento, de buscar um profissional para fazer um aconselhamento? Por que é mais fácil perguntar para uma amiga, tá ali, né, tá ali num conflito, tá sofrendo, tá ali, precisa tomar uma decisão, numa situação dessa, né, tá ali, tá sofrendo, porque o ex que já tá com uma outra pessoa, tá ali te chamando e fica te mandando mensagem, e aí você entra nesse buraco sem fundo, e aí você fica, ele tá, mas eu não quero, mas ao mesmo tempo eu gosto, eu tenho saudade, e aí você vai, o que você faz? Você vai lá perguntar pra uma amiga, aí você vai lá, conversa com uma amiga, e essa amiga, ó, o alto valor dela, já, ó, aí essa amiga fala assim, ai, vai, ai, azar da outra, a outra que é chifruda. Não! Às vezes a pessoa vai e pede um conselho errado, né? Que daí, naquele momento, ela, então eu vou mesmo. Aí depois ela se sente péssima, ela se sente mal, porque o alto valor dela foi no lixo, porque ela pisoteou, aí ela perdeu o respeito, aí ela mesma se sente mal com ela mesma e se sente mal por toda a situação e se sente mal depois como ela foi tratada, porque, né, a pessoa não vai ligar para você no dia seguinte, a pessoa não vai se preocupar se você tá tudo bem, vai te mandar mensagem, e aí, você tá bem? Você fica, não vai, porque ela tá preocupada com o desejo dela, né? Enfim. E aí, numa situação dessa, que você tá ali vivendo esse conflito, você vai pedir orientação, você vai conversar com uma amiga, né, que não tem condição de te ajudar. E muitas vezes a pessoa deixa de procurar uma ajuda especializada, de agendar uma sessão só para, né, não, eu não quero fazer um processo, agora eu preciso de um aconselhamento. Eu só preciso de um aconselhamento, de uma única sessão, para poder destrinchar esse negócio aqui. Tá acontecendo isso, eu não tô entendendo quem eu sou no meio disso daqui, eu só preciso de uma ajuda. Muitas vezes as pessoas têm medo de entrar em contato com os próprios sentimentos. Deixa de fazer um processo terapêutico, deixa de pedir um aconselhamento de um profissional que está ali para isso, né? Que está ali para isso. A pessoa que faz sobrancelha, a pessoa que faz unha, né? Você não vai fazer a unha com a pessoa que faz sobrancelha, a não ser que ela tenha as duas profissões. Mas uma coisa é uma coisa. Você precisa quando você precisa de um médico, quando você precisa de um médico cardiologista, você vai no médico cardiologista. Quando você precisa você tá lá com o seu pé quebrado, você precisa do especialista lá em pé quebrado. Você não tá com o seu pé quebrado, você não vai no cardiologista. Então, quando você tá com algum conflito emocional, você não vai beber lá na mesa do bar e conversar com seus amigos. O máximo que você pode desabafar, mas nenhum deles ali vai conseguir te orientar. Nenhum deles ali estudou para orientar as pessoas, para te ajudar a tomar uma decisão. Mesmo porque eles estão ali com os BO deles também, entende? Então, se você tem algum conflito, alguma coisa ali emocional, nem que seja para tomar uma decisão de alguma coisa que você precisa tomar e você não está conseguindo, busca ajuda do profissional, né? E não precisa ter medo de, puxa, mas eu vou mergulhar nas minhas questões, o profissional vai falar para mim o que eu tenho que fazer. Não vai falar o que tem que fazer. E se ele falar o que você tem que fazer, ele pode dar sugestões. Sugestões a gente pode dar. A gente pode falar assim, isso, e assim. E se você fizer assim, como é que você vai se sentir? E se você fizer assado, como é que você vai se sentir? Obviamente dentro ali de um contexto, né? Dentro de um contexto, mas a gente nunca jamais vai falar assim, não faça isso. Não faça. A gente vai, opa, peraí, se você fizer assim,
Tem as consequências, tem essa consequência, essa consequência, essa consequência. E essa outra consequência, muitas vezes a pessoa deixa de buscar ajuda exatamente por conta disso, porque não quer ficar cega para as consequências. Só que ficar cega para as consequências, o sofrimento é muito pior. É muito pior, porque a perda, o prejuízo emocional é muito pior. E as consequências, aí vem crise de ansiedade, porque a dor psicológica do fracasso, a dor psicológica da frustração é muito ruim. É muito ruim e pode ser evitada. E pode ser evitada com uma simples escolha que a gente faz, uma simples escolha, um simples respiro. Respira, faz lá igual a historinha de Jesus que eu contei, respira, né? Jesus escreveu no chão, que é o famoso contar até 10. Você conta até 10, você sai daquela situação, né? Observa, presta atenção no que você quer, observa as consequências, dá esse tempo, busca uma ajuda, né? Profissional para te ajudar. Não vai contar para aquela amiga, não vai falar de relacionamento com aquela sua amiga toda ferrada, aquela sua amiga que é totalmente desrespeitada. Não adianta, você vai. O que ela vai poder te orientar? Eu já passei por isso, vou contar uma historinha minha. Há muitos e muitos e muitos anos atrás, antes de eu sonhar em estudar psicologia, aconteceu isso comigo. Tava numa sinuca de bico do relacionamento e tava bem nisso, né? Puxa, assim eu não quero, isso é falta de respeito comigo, mas eu gosto, né? Eu tava nessa sinuca, puxa, eu não quero assim não é o que eu quero, não é o que eu desejo pra minha vida. Mas, poxa, eu gosto, eu tenho um sentimento, né? E aí eu me lembro que eu acabei desabafando com uma amiga na academia, tava ali treinando, aí já tava ali, acabei desabafando pra ela, e ela me deu um péssimo conselho. Aí ela falou, eu olhei, eu falei, nossa, não. De jeito nenhum. Aí eu consegui ser leal, ser fiel às minhas convicções. Deixei ali o gostar de lado. Aí eu pensei, sim, eu gosto dessa pessoa, mas eu gosto mais de mim. Eu gosto muito mais de mim. Eu não vou permitir, não vou me colocar nessa situação, porque eu gosto muito mais de mim. E passou, né? Graças a Deus que eu tive força, coragem de não ouvir o conselho dela, de não seguir aquele que era a vida que ela tinha, né? Que era o jeito que ela sabia. Não tem certo, não tem errado. Era o que ela sabia fazer. E eu escolhi o que era certo pra mim. Eu fiz o que eu sabia fazer. Eu fui fiel a mim. Posso gostar da pessoa, posso amar, mas me desrespeitar, me desvalorizar, menosprezar, não levar em consideração o meu sentimento, não vai rolar. Não vai rolar. Entre eu e o outro, eu vou escolher por mim, eu sempre escolho por mim. E se eu não consigo decidir sozinha, todas as vezes em que eu não consigo decidir sozinha, eu me afasto, eu procuro quem possa me ajudar, porque quando você tá ali no olho do furacão, né, quando você tá ali, né, na armadilha, quando você tá ali bem na armadilha, se ficar, o bicho come, se correr, o bicho pega. Quando você tá no olho do furacão, às vezes o seu racional, às vezes a sua razão, a sua inteligência, você não consegue ter uma conduta alinhada com a razão, com a inteligência, porque você tá ali preso naquela situação, naquele furacão. Então você precisa de uma outra pessoa, de um profissional qualificado para te ajudar a sair daquilo o mais rápido possível. E não significa que não vai doer. Não significa. Todas as nossas escolhas têm as consequências, têm as renúncias. E cada renúncia é uma dor. Cada renúncia tem uma dor, né? Não adianta a gente se iludir, não adianta. Cada escolha tem uma renúncia. E quando você procura essa ajuda profissional para te ajudar para ser esse respiro, né? Para te ajudar a contar até 10, que a gente não consegue contar até 10 sozinho. Quando esse profissional te ajuda a contar até 10, fica mais fácil. Por quê? Porque mesmo que doa, mesmo que você tenha que tomar uma atitude que doa,
A sua motivação, que é estar coerente com você, coerente com aquilo que você é, com o seu amor próprio, ali com a sua autoestima em dia, é muito maior. Você consegue passar por aquela dor muito mais rápido. O pior é quando você passa pela dor e você está frustrada e você está com sentimento de fracasso, e aquela situação arrastou para a lama a sua autoestima. Aí a dor é 2 vezes pior. Agora, quando você passa com a dor, quando você passa pela dor, convicta de que você fez a melhor escolha por você, em que você está se protegendo, em que você está se amando, em que você está ali coerente com aquilo que você é e coerente com aquilo que você quer para a sua vida. Aí, bebê, aí é outra história, é outra história. A dor fica mais leve, a gente dói, a gente sente a dor, mas aí quando a gente lembra que, puxa, mas, pô, que bacana, que legal que eu fui coerente comigo, que legal que eu coloquei ali o meu valor em primeiro lugar, que eu não coloquei a outra pessoa em primeiro lugar e que eu não coloquei nem o meu sentimento em primeiro lugar, nem as minhas emoções em primeiro lugar. Eu coloquei a minha inteligência, o meu racional, que é o que me diferencia dos outros animais da Terra, né? Que é o que nos diferencia, o que faz a gente ser diferente, o que nos trouxe até aqui, né? O que nos diferenciou dos outros animais? A nossa inteligência, a nossa razão. E a gente precisa estar sempre em contato, sempre ali conectado com a nossa inteligência e com a nossa razão. E para isso a gente precisa contar até 10. E esse contar até 10, às vezes a gente consegue sozinha. E quando o negócio é muito feio, é muito complicado mesmo, quando a gente se vê ali perdida no olho do furacão, a gente precisa sim de uma ajuda profissional para nos ajudar naquela situação. E por que não, né? Por que não? Por que não? Você tem ali um profissional, você tem ali uma pessoa que está ali disposta né, a te ajudar, que está ali disposta a racionalizar aquelas emoções que você não está conseguindo, porque é isso que o profissional vai fazer. Esse é o nosso papel, né? Enquanto psicóloga, eu te ajudo, eu interpreto as suas emoções. Eu interpreto as suas emoções. É engraçado que teve uma vez que eu estava, né, na minha sessão com a minha psicóloga, eu falei para ela, ó, eu vou falar para você e eu quero que você me fale exatamente o que eu tô querendo dizer, porque eu não sei o que eu tô querendo dizer. Eu brinquei com ela, mas me fala, eu vou falar assim, mas eu não tô entendendo o que eu tô querendo dizer, então você me fale, por favor, o que eu tô querendo dizer com isso, o que tá por trás disso. Que esse é o papel do profissional, esse é o papel do psicólogo, interpretar as nossas emoções, interpretar aquilo que tá incomodando a gente. E como eu falei que no final ia ter surpresa, atendendo a pedidos, muita gente pediu, o meu ciclo de 3 sessões voltou, mas eu só vou fazer o ciclo de 3 sessões agora, final do ano, para quê? Para a gente fechar 2021 com chave de ouro e para entrar 2022, ó, arrasando ali, totalmente empoderada, totalmente ali trabalhada no poder para ter energia, para buscar, para realizar todos aqueles desejos, aquela lista que a gente faz de desejos para o ano novo, né? E para isso, a gente precisa limpar todas essas coisas ruins de 2021. E o meu ciclo de 3 sessões, são 3 sessões ali, eu e você, individual, eu vou ali te ajudar a destrinchar o porquê de tudo aquilo que você não conseguiu fazer, tudo aquilo que você se comprometeu a fazer em 2021 e não fez, né? Que não foi fazer atividade física, que não emagreceu, que não conseguiu, enfim, tudo aquilo que você não conseguiu teve uma razão, um motivo e um porquê. Então, no ciclo de 3 sessões, a gente vai destrinchar, né, todas as questões emocionais ali e também, dessa vez, no ciclo de 3 sessões, vai ter uma sessão de cura e acolhimento da sua criança interior ferida, que essa é o pulo do gato. É uma sessão em que eu te ajudo, que eu te ensino a como acolher a sua criança. Tem um exercício que eu te ensino, o exercício do travesseiro, que eu te ensino
a acolher a sua criança, a acolher as suas dores naquele momento em que a gente fala, meu Deus, eu não sei o que tá acontecendo, o que tá passando comigo, eu não sei por que eu tô sentindo isso. Nesse momento é a sua criança que tá ali gritando, ou seja, as suas emoções que tá ali gritando, tem uma dor ali. Então eu vou te ensinar a como lidar com isso em momentos de conflito e também vou ensinar nesse ciclo de 3 sessões como achar a causa da ansiedade. Eu ia falar como lidar com a ansiedade, mas não é para lidar. A ansiedade a gente não lida. A ansiedade a gente não lida, a gente só usa esse nome lidar com a ansiedade para a pessoa poder entender do que a gente está falando, mas a ansiedade a gente não lida, a ansiedade a gente vai na causa, tá? A ansiedade tem uma causa e a gente precisa ir lá na causa. Então eu vou te ensinar também uma técnica de como você vai reconhecer a causa daquilo que está te causando ansiedade e para você também traçar estratégias para você eliminar a causa da ansiedade da sua vida, tá? Então nessas 3 sessões, o ciclo de 3 sessões, a gente vai trabalhar todas essas questões e tem uma surpresa no ciclo de 3 sessões que eu só vou contar para quem fechar. Para quem fechar, para quem comprar o pacote dos 3 sessões, a pessoa é uma técnica que todo mundo ama, que todo mundo adora, que é excelente para final de ano, mas eu não posso contar aqui em aberto, só a pessoa que comprar o ciclo vai saber, vai receber a técnica e vai amar, porque faz muito sucesso essa técnica. O valor tá top, tá? Tá muito, muito top. Dá para parcelar em várias vezes. Acho que dá para parcelar em até 12 vezes, se não me engano. Acho que o link permite parcelar em até 12 vezes, não tenho certeza. Mas enfim, com o link você entra lá e você tem várias formas de pagamento. Se for no Pix tem desconto. E o valor tá incrível. Para você ter noção, a minha mentoria, a mentoria que eu faço, a mentoria da inteligência emocional, de 10 sessões o valor é R$ 3.600. O ciclo, meu ciclo de 3 sessões, o valor é R$ 799, tá? Se tiver interesse, manda aqui um zap, né? Manda um zap. Clica, coloca lá, eu quero no direct. Ou também, se quiser mandar mensagem pelo meu WhatsApp, na bio tem um link do meu WhatsApp. Manda uma mensagem lá pelo meu WhatsApp, a gente conversa e você já fecha o seu pacote, o seu ciclo de 3 sessões para fechar com chave de ouro 2021 e entrar 2022, ó, se amando, com autorrespeito, se valorizando, coerente com tudo aquilo que você deseja, que você quer para sua vida. Gente, muito obrigada pela atenção de vocês. Eu espero ter sido contribuição, espero ter ajudado com essa explanação de como ganhar respeito dos outros. Qualquer coisa, deixa a mensagem, tiver dúvida, me pergunta e a gente vai conversando, a gente vai se comunicando aqui. Beijo, gente, bom final de semana e até a próxima.